Oi, gente! Começando mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo nós vamos falar sobre audiência trabalhista, o que você deve fazer, o que você não deve fazer, como se comportar numa audiência trabalhista, como respeitar o coleguinha, sim, vamos respeitar o coleguinha na audiência do trabalho, gente, tá? Já vai deixando seu like aqui embaixo para eu vir aqui de novo e estar fazendo essas dicas para vocês. Então, gente, as audiências na Justiça do Trabalho, a maioria das audiências, elas são unas. Algumas audiências não são unas, tá? Primeiro tem audiência de conciliação e após tem audiência de instrução e julgamento. Como é que ocorre essa audiência de conciliação? A audiência de conciliação é onde o conciliador vai tentar uma conciliação entre as partes. Em que consiste essa conciliação? Ambas as partes vão conversar basicamente sobre valores, ninguém vai entrar no mérito, é uma audiência sobre valores. Se ficar bom para ambas as partes, o acordo é fechado e é pronto, tá? Tudo se resolve, todo mundo vai para sua casa. Se não for fechado acordo, aí parte para uma audiência de instrução e julgamento. Qual é o primeiro passo dessa audiência de instrução e julgamento? O depoimento do seu cliente, do reclamante, se você estiver com o reclamante. Geralmente, tá? A maioria das minhas ações eu atuo para reclamante, eu atuo em prol dos reclamantes. Então, seu cliente, ali é o que eu sempre digo para ele, doutor, o que é depoimento do reclamante? O depoimento do reclamante nada mais é nada menos do que ele narrar todas as situações que ele vivenciou naquela empresa. Quais eram as suas funções, se havia acúmulo de função, qual era a sua jornada de trabalho, se haviam horas extras, pagas ou não pagas, trabalhava nos feriados, trabalhava aos domingos, como é que se dava, enfim, essa relação empregatícia dele com a empresa reclamada, tá? Outra coisa também, o reclamante não pode se esquecer de todos os detalhes que ele vivenciou na empresa, tá? Se tratando de insalubridade, pedido de periculosidade, quais os produtos químicos que ele trabalhava, enfim. Eu sempre digo para eles que é como se fosse um atendimento que eles estivessem fazendo com o seu advogado, só que perante o juiz, tá? O juiz, a magistrada, nada mais, nada menos, ele quer saber o que aconteceu de fato contigo naquela empresa. É isso que ele quer saber. E aí vai ficar registrado ali em ata. Após, passa para o depoimento da preposta da empresa. A preposta da empresa é um sócio ou sócio, ou alguém responsável ali que entende do funcionamento da empresa, tá? Em seguida, passa para as perguntas da testemunha do reclamante. A testemunha do reclamante também dá um depoimento, a juíza faz uma série de perguntas para ele também para tentar entender as situações, tá? Inicialmente, o advogado do reclamante faz a pergunta para a testemunha e ele responde essas testemunhas, tudo é registrado em ata. Em seguida, a advogada da empresa faz as perguntas para o advogado para o reclamante, tá? Faz as perguntas para o reclamante, ele responde, registra em ata. Em caso de outra testemunha, entra outra testemunha e segue esse mesmo protocolo. Terminou as testemunhas do reclamante, passa-se para as testemunhas da reclamada. Afinal de contas, ambas as pessoas que estão ali no processo têm o direito de se defender, tá? A mesma situação. Testemunha da reclamada narra as situações em forma de depoimento pessoal para a juíza faz uma série de perguntas para ele ou para ela responde. Em seguida, a advogada da empresa faz as perguntas para a testemunha da empresa e em seguida passa-se para a vez do advogado do reclamante fazer as perguntas para a testemunha da reclamada, tá? Terminando essa situação, as partes são liberadas, né, as testemunhas. Algumas vezes as testemunhas ficam dentro da sala, somente saem quando realmente terminar a instrução. Eu acho isso maravilhoso. E a juíza concede um prazo para alegações finais. Ela sempre pergunta se é oral ou não, tá? Quando é que eu gosto de fazer alegações finais orais? Quando não há mais o que ser dito, a instrução foi tranquila, não há muitos pontos em que rebater, tá? Mas geralmente eu opto por fazer alegações finais escritas, porque a maioria dos juízes hoje em dia, eu acho maravilhoso também, eles são juízes extremamente processualistas e eles gostam de detalhes, de súmulas, princípios, de detalhes, artigos, tá? Eu acho interessante vocês fazerem alegações finais escritas, tá? Eu acho que isso te dá mais credibilidade. Você consegue escrever melhor os fatos e rebater ponto a ponto daquela sentença, tá?
Geralmente, o magistrado concede um prazo de 48 horas a 5 dias para você fazer essas alegações, tá? Após, ele passa por uma nova tentativa de conciliação, que é de praxe, para saber se ainda há uma proposta de conciliação. Geralmente não há, tá? E aí ele abre um prazo também para ele conceder a sentença dele, né? Afinal de contas, é o que a gente espera, a sentença do magistrado. E é mais ou menos dessa forma que funciona. E aí fica uma dica bônus para vocês, pessoal. Não vamos nos estressar na audiência. Não vamos gritar com o coleguinha, tá? Eu falo coleguinha, que é o advogado da outra parte. Porque essa não é a função do advogado. A função do advogado é defender seu cliente e não brigar com a outra parte. Eu nunca vi isso no código de ética, na OAB, na minha faculdade. Advogado é para brigar com a outra parte. Isso não existe, tá, gente? Tira isso da sua cabeça. Além de ser feio, é falta de educação, é desrespeitoso. O magistrado, ele está alisando vocês também. Porque se você não tem por que gritar, se você tem as provas materiais, você tem os meios cabíveis e legais para fazer o que tem que ser feito, por que você vai se exaltar, tá? Vamos ter um pouco de bom senso. Nós, advogados que atuamos para reclamantes, somos muito atacados e eu acho isso ridículo, tá, gente? Eu sempre procuro manter minha postura, eu não grito e não brigo com advogado nenhum, eu simplesmente fico na minha. E quem toma as condutas de advertência é o magistrado. O magistrado adverte o preposto, adverte a advogada da empresa, eles advertem sim, tá? Não existe isso. Então, essa situação é muito importante. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam, comentam, compartilhem. E caso vocês queiram um modelo de alegações finais orais, deixa aqui embaixo que eu mando pro e-mail de vocês. E até o próximo vídeo.